Olá, olá pessoal! O assunto de hoje é guarda-roupa cápsula, como montar muitos looks com poucas peças. E eu resolvi documentar aqui com vocês o raciocínio por trás de guarda-roupa cápsulas semanais que eu sempre monto por aqui, posto sempre nos shorts. E eu achei interessante parar para explicar aqui num vídeo mais longo qual o raciocínio que eu tenho na hora de escolher essas peças, na hora de pensar como vão ser feitas as combinações para conseguir montar os 7 looks da semana com apenas 5 peças. Então esse vai ser o primeiro vídeo da série. Sempre que eu fizer um guarda-roupa cápsula, eu vou trazer um vídeo aqui maior explicando para vocês a escolha das peças e como fazer para ter esse efeito multiplicador dentro do nosso guarda-roupa. Então quer conhecer esse guarda-roupa da semana? Vem comigo que eu te mostro. Bom, gente, a intenção, o objetivo por trás de um guarda-roupa cápsula não é de forma nenhuma nos limitar, e sim servir como um exercício de criatividade, para a gente conseguir enxergar novas combinações que talvez a gente nem tinha pensado dentro do nosso guarda-roupa. Então eu gosto de montar essas mini cápsulas de 5 peças, 7, 8 peças, para passar um certo número de dias, que durante esse período eu consigo usar a minha criatividade para testar combinações que à primeira vista eu não teria pensado. Então eu sempre posto diariamente aqui os looks dos desafios, mas agora eu quero mostrar para vocês o raciocínio por trás da escolha dessas peças. Então eu quero mostrar 5 peças escolhidas para o guarda-roupa que eu usei na semana passada. Já postei os looks aqui para vocês, mas vou incluir eles aqui no vídeo também. E eu quero sempre trazer esses vídeos aqui para vocês, se vocês gostarem do formato, para ficar mais claro como que a gente pensa em peças, em looks, em combinações versáteis dentro do nosso guarda-roupa. E também quero fazer um convite para você. Eu desenvolvi uma metodologia exclusiva para a criação, para a elaboração do seu guarda-roupa inteligente. Há alguns anos trabalhando com isso e montando guarda-roupas inteligentes e eficientes, eu consegui entender o segredo, a dinâmica por trás de um guarda-roupa que funciona e que atende todas as suas necessidades do dia a dia. Então, se você quer conhecer mais sobre essa metodologia e como ela pode te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então bora para a escolha das peças. Para esse guarda-roupa, eu queria peças que me possibilitassem o uso tanto em dias mais quentes, quanto em dias mais frios também, de meia estação. Onde eu moro não está muito frio ainda, mas em alguns momentos já está esfriando. Então eu queria peças que transitassem aí desde um dia mais quente e fossem mais fresquinhas, até um dia que esfriasse um pouco e que me permitisse essa possibilidade. Outra coisa importante que aconteceu durante essa semana foi o Dia dos Namorados. Então eu já incluí também no guarda-roupa peças que me possibilitassem um look para sair para jantar, que tivesse esse toque de sensualidade. Então pensar tanto na temperatura quanto nas circunstâncias que você vai ter durante o seu período, né, a sua semana, é muito importante para você definir quais peças você vai querer usar nela. Então eu levei esses fatores em consideração nessa escolha. Para esse guarda-roupa, eu queria utilizar partes de baixo que fossem um pouco mais diferentes, que trouxessem um charme a mais assim para o look. E não fosse aquele guarda-roupa com peças extremamente básicas que a gente sempre vê que é a maioria nos guarda-roupas mais versáteis. Então eu gosto de mostrar para vocês que peças diferentes também podem fazer parte de um guarda-roupa versátil. Então para isso eu escolhi algumas partes de baixo um pouco diferentes. A primeira foi essa saia midi aqui, que ela tem os detalhes aqui bordados, né? Ela tem uma textura que acaba tornando ela uma peça um pouco mais marcante. Ela não é aquela peça tão comum, que passa tão despercebida. Apesar de ter uma cor relativamente fácil de combinar, que esse tom é mais suave, é mais opaco, e isso facilita. Se ela fosse um tom vibrante, seria ainda mais difícil. A modelagem dela não é difícil também, é uma saia mais certinha no corpo, mas essa textura acaba deixando ela um pouco mais statement, um pouco mais marcante dentro dos looks. Isso é uma vantagem quando a gente quer diferenciar os looks, a gente quer trazer aquele ponto diferente, fora do óbvio, para as nossas produções. Então essa foi a primeira peça que eu inseri no guarda-roupa e ela já vai trazer esse efeito um pouco mais fora do óbvio para os looks. A próxima parte de baixo que eu escolhi foi essa calça acetinada. Ela é acetinada e ela também tem uma textura como se fosse uma estampa de umas florzinhas. Então ela também é uma peça que traz um charme extra para o look, não é aquela peça extremamente básica, tanto pelo tecido acetinado quanto pela textura.
A cor dela também é fácil de combinar, não é uma cor difícil, porém por ter essa textura, ela acaba incrementando mais os looks. Então eu escolhi essas duas partes de baixo. Importante, as partes de baixo, elas não precisam combinar entre si, porque elas não serão usadas juntas. Porém, se elas forem completamente diferentes, talvez eu não consiga partes de cima que combinem com ambas. Então aqui eu sempre tento escolher peças que estão ali numa paleta de cores que faça sentido. Nesse caso, são tons mais suaves, um pouco mais quentes, um pouco mais terrosos. Não é obrigatório, eu posso escolher partes de baixo bem diferentes, se combinarem com todas as partes de cima, mas nesse caso elas têm um parâmetro em comum entre elas. Agora, para as partes de cima, eu tentei ser mais básica, porque aqui a gente vê duas partes de baixo que já tem informação, que adicionam esse charme, esse ponto focal no look. Então, se eu adicionasse blusas muito diferentes também, com muitos detalhes, com muita informação, isso limitaria um pouco as minhas combinações, principalmente porque é um guarda-roupa que eu preciso de terceiras peças, eu preciso de sobreposições, porque eu vou precisar usar isso em momentos mais frios também. Então a minha primeira escolha foi uma t-shirt, uma camiseta bem básica, de uma cor bem neutra, né, esse nude, que também é mais terroso, que combina muito bem com as partes de baixo, e é uma peça que é uma tela em branco, que ela funciona muito bem como base para sobreposições, para acessórios, para combinar com partes de baixo que são um pouco mais difíceis. Então ela não tem detalhe nenhum, ela não tem nenhuma informação diferente, ela é uma modelagem que não é muito oversize, nem muito grudada, e é uma peça extremamente versátil que flexibiliza aqui as minhas combinações. A próxima parte de cima que eu inseri foi uma camisa acetinada. Então, como eu já tinha a calça acetinada, eu pensei em fazer uma conexão aqui, né, com uma textura semelhante. Isso não é obrigatório, poderia ser uma camisa de algodão também, que funcionaria igualmente bem, mas a camisa acetinada, como é o Dia dos Namorados, ela traz uma sensualidade também, e eu gosto de usar essa camisa acetinada como blusa, então eu gosto de virar ela, né, usar ela de trás pra frente, dar um nó atrás, fica um decote nas costas bem interessante. Eu fiz isso nesse guarda-roupa, então eu já sei que ela me traz essa possibilidade extra que eu queria usar durante essa semana. Ela também tem um tom bem neutro, bem versátil, super fácil de combinar. Ela é tão fácil de combinar quanto a t-shirt, então também é uma peça extremamente neutra e versátil, porque assim as partes de cima servem como complemento aqui nesse guarda-roupa para as partes de baixo, que são o ponto focal. Então isso não é regra também, vocês vão ver que em alguns guarda-roupas eu vou fazer o contrário, eu vou usar as partes de cima como ponto focal e as partes de baixo mais despercebidas, ou vai ser tudo neutro, ou o ponto focal vai ser na terceira peça. Então cada guarda-roupa ele tem um raciocínio, uma lógica por trás, e essa foi a que eu escolhi aqui. E por último, mas não menos importante, a nossa terceira peça, que é essa jaqueta de couro no caramelo. Então, como eu queria looks mais despojados, mais casuais, a jaqueta de couro é uma ótima pedida. O preto aqui, por exemplo, iria pesar um pouco mais visualmente. Não é que não funcionasse, até funcionaria com essas cores, porque o preto combina, né? São cores mais suaves, mais opacas, só que o preto deixaria os looks muito mais pesados visualmente. E como eu já tenho muita textura, como eu já tenho muito mix de materiais, eu já tenho as partes de baixo com mais informação, eu não queria trazer mais peso visualmente para esses looks. Então eu quis uma jaqueta com um tom que combina muito bem com a paleta desse guarda-roupa e que não fique tão pesada visualmente. Então é uma jaqueta básica, assim, bem neutra mesmo, porque não tem muitos detalhes, não é oversize. Então ela adiciona textura nesse guarda-roupa, mas sem adicionar informação e excesso. E ela coordena muito bem com essa paleta que vocês estão vendo aqui, que são tons mais terrosos, são tons mais suaves. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher as peças. Eu sempre coloco só as partes de cima e de baixo na conta desse guarda-roupa. E eu adiciono durante a semana os calçados, bolsas e acessórios. Aqui eu optei muito por calçados e bolsas no caramelo ou no nude, porque já são tons que a gente tem presente aqui no guarda-roupa, então não traria uma cor extra, né? Uma cor que pesasse ainda mais, que fugisse muito dessa paleta. Então todas as bolsas e os calçados foram ou no nude, ou no metalizado, ou no caramelo.
E os acessórios também foram bem neutros, eu não adicionei muita informação nos acessórios, porque a gente já tem muita textura aqui, a gente já tem pontos de interesse visual em textura, em detalhamento nesse guarda-roupa. Então, como vocês podem ver aqui, eu tinha 2 partes de baixo e 3 partes de cima. Então, com essas 5 peças, eu consegui montar os 7 looks da semana. E eu vou deixar todos os looks aqui no final desse vídeo para vocês conferirem. Se você quer aprender mais sobre guarda-roupa inteligente e como multiplicar as peças que você tem aí no seu guarda-roupa, não esqueça de conferir o vídeo que eu deixei aqui na descrição sobre a metodologia de guarda-roupa inteligente. Te vejo lá!